Papo dos Quatro, com Márcio Mota, Mara Mendes, Alessandro Saturno e Renata Varandas. Olá, está começando mais um Papo dos Quatro, eu sou Renata Varandas. Eu sou Alessandro Saturno. Eu sou Mara Mendes. E eu, Márcio Mota. Hoje no nosso quadro Falando Sério, a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Os casos de feminicídio que têm aumentado não só no DF, mas em todo o Brasil. E de olho nessa realidade, a Câmara Legislativa fez uma campanha para conscientizar as pessoas. Vamos ver o vídeo? É chocante, né? Assim, isso traz muito essa questão do relacionamento abusivo. E é engraçado porque eu acho que é muito fácil a gente falar de violência doméstica e relacionamento abusivo quando existem marcas no corpo ou quando vira um feminicídio, e aí, claro, aí vira estatística, mas se você for pensar que qualquer feminicídio, na verdade, começou com uma palavra um pouco mais agressiva, daqui a pouco ele foi lá e pegou no seu braço, daqui a pouco ele te empurrou, te deu um tapa. E é o que o vídeo fala, né? É progressivo, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. O que chama a atenção realmente nessa campanha é justamente essa ideia, né? De abordar um tema que tem ceifado a vida de muitas mulheres e é um tema que é bem comum e agora está sendo exposto de uma maneira bem clara. E a própria polícia, né, como autoridade, sempre comenta isso, porque muitas vezes a vítima, a própria mulher, ela diz, não, ele começou a ser agressivo de um tempo para cá. Não existe essa questão de um tempo para cá. E a polícia, ela pede mesmo, né, para que as mulheres fiquem atentas a isso. É naquele primeiro grito, é na questão do favor de fechar a porta do carro, essa questão de gentileza mesmo, que às vezes a gente acha que é porque o homem, não, é porque ele é assim mesmo. Não é. Agora, Márcio, tudo muito em relação ao machismo, né? Você tem uma frase ali que, se você não for minha, você não é de mais ninguém. É a posse, é a cultura, né, machista, latina, muitas vezes, né, que não permite que você entenda uma relação entre duas pessoas como uma relação de igualdade e não como uma relação de poder. Sim, porque que aí não se estabelece o poder. Não, né? Vira uma relação vertical. Exatamente. Né? Agora, o que chama a atenção também é que a maioria dos casos de feminicídio é no local de tranquilidade, no local de... Que deveria ser de tranquilidade. É dentro daquele ambiente mais conhecido da mulher, a própria casa. Que é números, chocante. Olha só, 66% dos casos de feminicídio acontecem dentro da casa da própria vítima. 66%. É uma loucura. Assim, você pensar que você está mais segura, porque isso nós estamos falando de nós mulheres, vocês homens, a realidade é completamente diferente, mas você pensar que você está mais segura na rua do que dentro da sua casa é uma loucura. E o pior de tudo, 93% das mulheres que são assassinadas foram assassinadas pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado, que são pessoas que você confia, né? Confia que deveriam te proteger. Isso. E chama a atenção, esse dado que você falou, que você também levantou, a gente tem aí nós temos um mapa dessa mulher que é assassinada pelo feminicídio, tem entre 18 e 29 anos, são mulheres jovens, estão começando a vida, têm o ensino médio completo. Né? Então, é algo que é estarrecedor, né? A juventude vítima de uma situação que é muito antiga. Na verdade, eu acredito até que os casos já existiam há muito tempo e agora que estão sendo colocados à tona. E se você for ver, assim, o feminicídio, ele não... a questão, as pessoas envolvidas no feminicídio, eu falo a questão da mulher e o próprio agressor, ele não tem a classe socioeconômica, né? E nem a questão cultural, ele atinge todos os estratos. E é algo que é assustador, porque aí isso já ratifica essa questão da cultura machista mesmo no país. Lembrando que tem um dado da Organização Mundial de Saúde que fala que aqui no Brasil, a cada 2 horas, uma mulher
é morta, vítima de feminicídio. 2 horas. Nós estamos falando de uma mulher morta. Não é violentada, não é só agredida, não apenas. E esses são dados que chegam, porque existem dados que não chegam. Na questão do comportamento social, de como a mulher vive uma rotina de violação e de medo, o homem não se coloca nessa posição. Nunca. É diferente, a gente tem vários privilégios. E aí quando você tem próximo de você uma mulher ou a sua companheira, a sua esposa, ou no caso, né, filha, que eu tenho filha, você começa a entender um pouco mais essa vulnerabilidade e achar absurdo como é que uma pessoa não pode sair em tranquilidade, andar de uma quadra a outra, de uma rua a outra, sem ser agredida verbalmente, sem ter medo de não chegar ao local de destino, né? Isso até no transporte público. Então, assim, os homens precisam se colocar no lugar das mulheres, entenderem o cotidiano, o que elas vivem, porque a gente não vive isso. Agora, isso é uma mudança de cultura que eu acho interessante também falar. A gente está falando dos dados do feminicídio, mas tem uma realidade que a própria Câmara Legislativa já adotou e aprovou projeto em cima disso, justamente para fazer com que o agressor ele pague pelo dano que ele provocou à vítima. E além do mais, ele também, esse agressor, né, que foi condenado, enfim, ele não pode assumir cargo público. Porque eu acho que pega no bolso e pega nessa perspectiva de futuro. Então, já que o agressor ele não consegue se sensibilizar, já que ele não consegue ter empatia com a mulher dele e pelo jeito ele não vai ter, então que tenham leis que de fato punam ele e que ele não faça justamente com medo de ser punido. Agora vocês já tiveram essa experiência de ter alguém perto de casa que já levou a voz? Então, é isso que eu ia falar. Na verdade, muitas vezes eu acho que quando a mulher está num relacionamento abusivo, ela tá tão envolvida naquilo dali, porque a gente pensa muito em relacionamento abusivo quando há uma dependência econômica. No entanto, hoje a gente vê que mais de 50% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Ou seja, teoricamente não justificaria, porque as mulheres sofrendo esse tipo de violência porque elas não estão dependendo mais daquele marido. No entanto, existe uma violência que ela é psicológica. Ela começa inicialmente te dizendo que você não é isso tudo. Você sustenta a casa, mas você não é isso tudo. Reduzindo a mulher, Reduzindo a mulher, e aí daqui a pouco ele tá falando alto, daqui a pouco... E a coisa é muito progressiva, e quando você vê, você tá dentro. Só que, aí é o que eu acho que é importante, que é o que a Câmara chama atenção. Você pode não estar consciente, mas você que é meu vizinho, ou você que é meu amigo, você tá vendo. Aquele negócio de que... Briga demais de mulher, não mexe a colher. A pessoa tem que meter a colher no relacionamento alheio. Não, alheio é desde que... Alheio, alheio que eu falo dentro dessa situação dentro de abuso. Claro, eu sou muito radical nesse ponto, porque eu acho o seguinte, quem faz vistas grossas, quem não mete a colher, compartilha, responsável amanhã por aquela agressão ou por aquele feminicídio. Ou por um futuro, uma consequência de um feminicídio. Claro, porque se você ficou calado, você simplesmente fez vistas grossas e você sabia o que podia acontecer. Mas tem um projeto, não tem, que trata essas pessoas, não é? Um projeto da Secretaria da Mulher. Existe núcleo de atendimento a famílias e autores de violência doméstica, que aí a intenção desse núcleo, que é aqui da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, é atender a família e também tem um foco no homem, né? Porque esse homem precisa também ser tratado. Ele é o principal doente. Sim, para entender, né, de onde vem e como ele vai lidar com essa situação de violência. E até descobrir qual é a origem disso. Porque podem existir vários fatores nesse comportamento doente dele, né? O fator social, o histórico familiar. A gente não quer justificar, mas não adianta você também não pegar esse homem e tentar atender e tentar ajudar. Porque se resolve a questão daquele núcleo, daquela mulher, se ele sai desse relacionamento, ele continua reproduzindo em outros. Então, assim, precisa que ele, que é o autor, ele entenda o que está acontecendo com ele, né? É um pouco estranho falar disso, porque para algumas pessoas pode soar como estranho, né? E de atender este homem, mas ele precisa. Mas eu acho que de tudo isso, ele é o principal doente, porque se ele não for atendido, esse casamento pode acabar, ele pode ser preso, ficar um tempo preso, enfim.
No entanto, ele vai arrumar outra mulher. É, isso que a gente está falando. Vai repetir. Vai continuar com outras vítimas. Sempre. Então, assim, ele é o principal. Porque a mulher, ela foi agredida fisicamente. Claro, ela vai ter traumas e tudo. No entanto, ele vai continuar fazendo novas vítimas. Não é só justificar essa questão, né, da mulher, porque assim, além dessa questão, pode a mulher não ter a dependência econômica, mas muitas vezes, assim, até os antropólogos falam isso, assim, que hoje a dificuldade de sair de um relacionamento é porque a mulher, ela aposta naquele relacionamento. E às vezes, muitas vezes, a gente vê um caso e fala assim, nossa, mas por que não foi atrás da polícia, não registrou a ocorrência? Mas muito disso tem a ver com a dependência emocional da mulher. Então, são duas situações. A mulher que muitas vezes é dependente emocionalmente e esse homem, o agressor, que ele vive essa cultura machista e ao mesmo tempo tem essa sensação, esse sentimento de posse, né? Porque está muito atrelado. E eu acho assim, quem está em casa tem que entender que a agressão, ela não vai vir, ela pode vir, como a gente vê, muitos casos vem repentinamente, mas uma palavra... Claro, também não dá para falar que uma palavra já vai identificar a pessoa como o cara que é um assassino, mas a pessoa tem que notar esse tipo de comportamento, que é um comportamento que vai vir da pessoa que ela mais ama e que ela apostou para poder estar junto. Nenhuma mulher morre... ele era maravilhoso comigo, de repente mudou de uma hora para outra. Isso não existe. Nenhuma mulher morre vítima de feminicídio dessa maneira. O comportamento é progressivo, isso é fato. E uma outra situação que eu acho importante, ao passo da mulher procurar uma delegacia para fazer uma denúncia, isso significa muito para ela. Então, e muitas vezes, essa atitude dela é diminuída. Quando ela chega nesse ambiente policial, reduz, né, o valor dessa atitude dela. Então, assim, tem que ter a dimensão de que se ela foi até lá, precisa ficar atento. Porque acontece de muitas vezes a mulher chegar à delegacia, fazer uma denúncia e os agentes policiais diminuírem, reduzirem essa situação. Briga de Exatamente. caseira. Agora, e aí é o que eu acho que é muito importante do Disque 180. Sim. Porque o que acontece? Muitas vezes, uma mulher para denunciar o seu companheiro, ela está no limite do limite, ela já sofreu muito. E tem todo esse constrangimento de a delegacia. Agora o Disque 180, ele já fica mais fácil, porque você não tem um constrangimento de ir lá. Outra é que o Disque 180, você não precisa pegar o telefone e denunciar. Muitas vezes, e eu achei isso fantástico, é você ligar e falar assim, olha só, tá acontecendo isso, isso e isso na minha casa. Você acha que é um relacionamento abusivo? Você acha que eu tô sendo vítima de violência doméstica? Até mesmo para você começar a elaborar na sua cabeça que de fato depois você vai precisar denunciar, porque muitas vezes as pessoas pensam, pô, eu vou ter que pegar o telefone e vou de cara ter que fazer uma denúncia. Não, que é anônimo, o que é muito legal, e outras vezes é só uma conversa, uma consulta, sabe? E não precisa ser eu que fui vítima, pode ser você que tá, olha, a minha vizinha tá sofrendo isso. Porque quando você tá dentro de uma situação de violência cotidiana, você não consegue entender e pior, você se culpa muitas vezes. Muitas vezes. Né? As mulheres é a culpa de um relacionamento que não vai conseguir. Elas assumem essa responsabilidade para elas. Você apanhou porque a culpa é sua. E eu vou dar um exemplo agora. Essa semana a gente estava conversando com um colega meu, enfim, mãe e pai se separaram e a criança de 5 anos partiu para cima da mãe, agredia a mãe. Porque percebia... É um menino? Um menino. Percebia que o pai tinha o mesmo comportamento. E aí, com a separação, a culpa da separação foi da mãe. Ou seja, então é algo que é cultural, mas também eu acho que está na cabeça a maneira com que se expõe tudo. Aí a gente já entra numa questão mais profunda, que é de como lidar com meninos. Como os pais, as mães precisam educar essas crianças. Educar no sentido de entender a igualdade e o respeito, né? E que as pessoas são iguais, tanto o homem como a mulher, e de que maneira precisa valorizar esse tipo de situação, de relacionamento e de diferença. No direito a gente estuda, eu acho muito interessante fazer isso. Quando eu fiz minha graduação, a gente percebia que o roubo e o furto, ele é tido como uma maneira de você tirar algo da pessoa. E a morte, ela vem quando você já não consegue mais tirar nada. Tem que tirar a vida.
Interessante, né? E você rouba a vida da pessoa de uma maneira bem complicada, de uma maneira bem cruel, né? Que as mortes acontecem assim. Então você tenta punir a pessoa por meio da morte. Punir a pessoa e também assim, de uma forma até egoísta, e é onde a gente vai entrar nessa questão das consequências para a família daquele agressor e daquela vítima. Muitos casos aqui em Brasília, esse ano mesmo, registrados esse ano, em que o agressor matou e depois se matou. Um dos casos foi... Policial, não foi? Do policial, mas também de um no Paranoá, que ele matou a ex-companheira e com 2 filhos, na frente dos filhos, né? Um casal de gêmeos de 1 ano de idade, e depois ele se matou. Agora você imagina a cabeça dessas crianças, que são as crianças que vão formar a sociedade, né? Exatamente, como é que essas crianças vão ficar ali no futuro? Quem serão essas crianças? Quem serão esses adultos? Existe uma preocupação de quando acontece feminicídio, porque você mata uma mulher, e o pai, se ele não se mata, muitas vezes ele se mata, se ele não se mata, ele vai preso. Então, o que aconteceu com essa família, né? Com os filhos? Então é uma desestruturação gigantesca, né? Tanto física quanto emocional. Então, como lidar com quem ficou? Então isso também é uma situação muito delicada e muito grave. E talvez assim, a sociedade brasileira ainda não tenha se atentado à questão da gravidade do feminicídio no país, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, né, assim, uma das causas morte entre as mulheres brasileiras está justamente na questão do feminicídio. E aí a gente traz essa impressão, não só traz, mas como a gente percebe nas estatísticas, é que a gente ainda precisa evoluir nessa questão de você cuidar realmente da vida do outro, nesse sentido de olha, aquela mulher está sendo agredida, vai ter uma consequência se ela for morta, tem filhos, aqueles filhos serão os adultos brasileiros que provavelmente vão reproduzir esse comportamento, com certeza, né? Se não forem cuidados, vão reproduzir. Porque quem vai cuidar deles? O Estado? O Estado não está cuidando de nós, mulheres, se você for pensar nisso. Então, assim, quem que vai cuidar dessas crianças? E aí vem a importância dessas campanhas justamente para conscientizar, para educar quem é pequeno, educar quem é adulto e sensibilizar e mostrar que porque eu acho que são passos, né? A gente está pegando, nesse momento, uma situação emergencial, de uma epidemia, de morte de mulheres, só que alguma hora a gente tem que chegar na origem para poder frear essa reprodução. E esse momento tem que ser, também tem que ser cuidado e se você for pensar, Márcio, 58,8%, 60% dos feminicídios hoje são por conta de ciúmes. Então, que é a posse, voltando à posse. Volta a cultura machista, daquela coisa, é minha. E o nome disso é o quê? Educação. Você tem que pegar a criança pequena e desde o início colocar família e escolas. Famílias, escolas. Escola é importante nesse processo. Exatamente. Mostrar para aquela criança. De respeito e igualdade. Criar empatia naquela criança, porque muitas vezes a gente esquece disso. Ele, como homem, ele precisa ver numa mulher, ele precisa se enxergar numa mulher. A relação não pode ser desigual, né? Só esse ano, né, Mara, foram quantos feminicídios no DF? 14, né? Que dá uma média de 3 por mês. É uma loucura. É muito, assim, se você for parar e refletir, gente, é muita mulher morta em tão pouco tempo. A Camila, é a Janaína, pessoas que tinham uma história. Isso que a gente está falando dos feminicídios que foram registrados. Não, e fora as tentativas. Sim, todo dia tem tentativa. Nem tudo é registrado, né? Nem tudo é registrado. Isso é muito interessante falar. Muitas vezes não entra como feminicídio. Não entra. Isso até descobrir, porque recentemente houve um caso desse, porque foi registrada a ocorrência como homicídio. E aí, no decorrer da investigação, que descobriram que existia esse conteúdo. Teve um caso na Zona Norte que, a princípio, seria... homicídio. Seria... Não, era latrocínio, eu acho. Seria incêndio, né? Seria um incêndio num apartamento. Um acidente. É um acidente. E, de repente, assim, questão assim, de 1-2 horas, a polícia descobriu que, na verdade, o agressor já tinha esfaqueado a mulher, já tinha matado a mulher e colocou
fogo no apartamento e não conseguiu escapar do fogo. E por isso acabou morrendo. E os vizinhos estavam ouvindo essas brigas e ninguém denunciou. Mas é isso, né? As pessoas ainda estão com essa ideia, eu não vou me meter porque pode dar problema. A pessoa, porque também tem gente louca, né? Então você tem que tomar cuidado. Você não tem que se expor, mas tem que denunciar. Mas é melhor preventivamente. É melhor que você faça uma denúncia e que se apure e chegue à conclusão de que não era bem isso, mas às vezes do que ficar omisso. Mas nesse caso mesmo que a Renata ressaltou, os vizinhos ouviam as brigas. E aí você tem o Disque 180, que é o que a campanha chama. Você tem o Disque 180 que você faz uma denúncia anônima. Você não vai fazer investigação alguma. Você está denunciando e a polícia vai fazer essa investigação. Mas a sua parte você fez, que é muito importante. Por isso que é tão importante o Disque 180, porque não cabe a você identificar, mas cabe a você ter essa responsabilidade de dizer, sim, está acontecendo alguma coisa errada, a polícia vai investigar, mas você tem responsabilidade se você for omisso, né? É isso mesmo, assim, e o nosso Falando Sério de hoje é com essa sugestão, não só sugestão, mas recomendação que você invada a vida do seu vizinho quando o caso for um possível feminicídio ou agressão de uma mulher. Meta uma colher. Isso, cautela, denuncia, não vai entrar na casa do outro sem pedir licença, não. É isso, o Papo dos Quatro fica por aqui. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Papo dos Quatro.